Olá pessoal, eu sou a Fernanda e eu ajudo mães a desenvolverem a autoestima e a autoconfiança em seus filhos. No vídeo de hoje eu vou abordar de uma forma muito breve o assunto relacionado à adoção. O que eu considero ideal sobre o momento do pequeno saber que é adotado. O ideal, no meu ponto de vista, é que um filho adotivo deve conhecer desde sempre a sua situação. Por isso, eu sempre acho que o mais indicado, é que o termo adoção seja usado normalmente por todos os membros da família desde a chegada da criança de uma forma muito natural, sem ser algo que é pontuado como um diferencial. A atitude de se levar isso com muita naturalidade vai permitir que o pequeno vá incorporando a história dele com uma maior naturalidade, prevenindo então traumas e tantos tabus que envolvem esse assunto da adoção. Mas não se preocupe se por acaso você não conseguiu seguir esse caminho por diversos motivos ou por algumas inseguranças suas. Você pode sim esclarecer agora esse fato para o seu filho. Claro que quanto menor a criança é, maior, é a tendência da criança a aceitar as informações sem grandes conflitos e sem grandes preocupações. Eles costumam levar com muita tranquilidade esse tipo de questão, tá? Uma forma leve e adequada de abordar esse assunto é quando a gente deseja e fala, quando eles já são um pouquinho maiores, é se apoiar, por exemplo, em casos de ficção, como, por exemplo, do super-homem. Gente, o super-homem, ele passou de uma família para outra, e isso não o impediu de ser um super-herói, de ser super, de ser tudo de bom. Ao ver que algo acontece também com os outros, as crianças costumam aceitar a própria situação com mais facilidade. Às vezes a dificuldade está muito mais na gente em como abordar o assunto do que da própria criança, poder entender o que acontece, o que aconteceu na vida dela. Mas claro que esses enredos devem ser contados de forma sistemática, várias vezes, para o pequeno entender realmente o contexto e que esse assunto não seja um tabu na sua família, que ele tenha espaço para poder dividir as suas dúvidas, de poder trazer esse assunto sempre que ele lhe considerar necessário. Quando seu filho já estiver bem familiarizado com o assunto, é hora de falar então de forma específica, de forma direta sobre a história dele, Só evite fazer uma cena e colocar nessa conversa um ar de revelação, de algo, fazer um sensacionalismo, Porque assim essa conversa só vai ganhar um peso excessivo e desnecessário, O melhor é que ele receba essas informações de formas gradativas, conforme a curiosidade dele, deixe que as perguntas e que a curiosidade dele vá ditando o ritmo dessas descobertas. Isso sempre frisando se você ainda não contou para ele que ele é adotado desde sempre, Porque isso deveria ser um assunto tratado com muita naturalidade desde que o seu pequeno chegue em casa. Tá? Mas os pequenos, eles compreendem a adoção de uma maneira diferente conforme a idade, Então, cabe aos pais estar informados e preparados, claro, para poder esclarecer as dúvidas quando elas forem aparecendo. Lembrando sempre, gente, que não adianta dar informações que o filho não tem a capacidade, então, de entender. Por isso que eu sempre digo, conforme ele vai perguntando, conforme a curiosidade dele vai trazendo as questões, vocês vão
conversando e explicando, não precisa falar tudo, que às vezes eles nem têm condições de entender. Ao dar as informações que o seu filho tiver interesse em saber, é muito importante, né? O essencial é nunca mentir. Mesmo que seja uma mentirinha, parece, sabe, inofensiva, bobinha. Procure não mentir, gente. A mentira nunca é legal, né? Um outro ponto que é fundamental nesses momentos de conversas é sempre agir com naturalidade, porque é assim que esse assunto deve ser tratado. Por exemplo, quando a criança perguntar se nasceu da sua barriga, né? Porque às vezes eles perguntam, respondam que não, gente, né? Sem fazer dramas, sem fazer lamentações, né? Diga que não. Não esqueçam, gente, que para criança a figura materna é a que cria e principalmente a que dá amor, porque ser mãe e ser pai é isso, é dar amor, é dar afeto, né? É garantir que essa criança se sinta segura num ambiente, numa família, né? Então, não fiquem receosos em tocar nesse assunto. Eu sei que tem muitas famílias que consideram esse assunto, tem medo de saber como vai abordar, tem medo, né, de ser um assunto delicado, mas acreditem no amor que vocês têm por essas crianças. O amor vai facilitar todo esse processo e a criança geralmente se sai muito melhor do que nós consideramos, né? Então vamos lá, nada de mentira, colocar a situação com muita naturalidade. Espero, né, que nessa breve conversa desse vídeo, eu possa ter lhe auxiliado de alguma forma e na próxima semana a gente acaba se encontrando novamente. Se você gostou, deixe o seu comentário e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau, gente!